Olá, turminha! Vamos começar mais uma aula de história? Hoje nós vamos fazer o registro de aprendizagem. Vamos utilizar o livro das páginas 38 a 41. Antes de iniciar, vamos retomar a leitura das páginas 14 e 15 de Quando Nasceu a Democracia. Atenção! Quando a democracia nasceu, em Atenas viveu um homem chamado Clístenes. Durante toda a sua vida, ele se preparou para governar a cidade. Só que naquele tempo, ela era governada por tiranos, homens que desrespeitavam as leis, que queriam governar sozinhos. Por causa disso, Clístenes pensou que jamais alcançaria seu objetivo. Até que um dia, esses tiranos foram expulsos de Atenas. Então, o povo de Atenas convidou Clístenes para se tornar o seu líder. Daí em diante, ele começou a pensar em uma forma de todos participarem do governo. Ele pensou, então apresentou aos atenienses sua solução. Reunidos em assembleia, os cidadãos atenienses debateriam as ideias apresentadas e a decisão seria tomada de um jeito simples, por votação. Eles discutiam tudo: novas construções na cidade, impostos e até declarações de guerra. Dessa forma, todos os cidadãos participavam das decisões da cidade. Isso era considerado uma honra e o governo de Atenas era inseparável de seus cidadãos. Essa é a origem da democracia. Pensando nisso, vamos fazer o registro de aprendizagem na questão número 1. Nesta unidade, nós aprendemos sobre a democracia, como a Pro acabou de ler para vocês. A frase abaixo é parte de um discurso de Péricles, o grande governante de Atenas. Vocês vão marcar com um X a alternativa que contém a ordem correta das duas palavras que faltam no discurso. Acompanhe a leitura do discurso. A nossa Constituição política não segue as leis de outras cidades. Antes, lhe serve de exemplo. O nosso chama-se democracia, porque a administração serve aos interesses da e não de uma minoria. Pensando nessa frase, marque um X. Quais palavras faltam? Maioria e governo? Governo e maioria? Minoria e governo? Governo e minoria. Maioria? Muita gente. Minoria? Pouca gente. Na número 2, há muitos anos viveu um homem chamado Clístenes. Marque com um X a alternativa que explica corretamente quem foi esse homem. Ele foi um dos tiranos que governou Atenas, foi um grande filósofo grego, foi um dos fundadores da Academia de Atenas, foi o fundador da democracia em Atenas. Pense bem lá na leitura da página 15 e 16. No exercício 3, em uma democracia é muito importante que haja debates, conversas. Várias opiniões devem ser expostas e analisadas com responsabilidade e educação. Os gregos respeitavam tanto isso que criaram um lugar só para debates. Qual era o nome desse lugar que eles conversavam e decidiam as coisas? Paternon, Coliseu, Ágora, Acrópole. Faça um X na resposta correta. Exercício 4. Qual das figuras abaixo é parecida à construção mostrada na abertura desta unidade? Marque a alternativa certa com um X. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem.
Se precisar, volte lá na abertura da unidade. No exercício 5, Atenas é conhecida como berço da democracia, porque foi lá que a democracia nasceu. Leia abaixo as frases que falam sobre a democracia de Atenas e marque V para verdadeiro e F quando forem falsas essas afirmações. Primeira afirmação: as assembleias dos cidadãos aconteciam sempre na Acrópole porque era o local mais alto da cidade? Todos os cidadãos atenienses tinham direito de votar nas assembleias? As votações eram feitas com o uso de duas cores de pedras depositadas em um vaso e depois contadas? A principal ideia da democracia era um governo com a participação do menor número possível de cidadãos? Coloque V para verdadeiro e F para falso. Exercício 6. As frases abaixo são afirmações sobre o pensador grego Sócrates. Assinale a alternativa que está errada. Era considerado um homem estranho porque andava com roupas velhas e fazia perguntas incomuns. Fazia perguntas importantes sobre a vida e isso incomodava muito as pessoas. Foi um homem muito corajoso em sua busca por respostas e ele foi perseguido até o fim da vida. Todo o esforço dele foi inútil. Após sua morte, suas ideias foram esquecidas. O que está errado? Será que Sócrates foi um filósofo que não existe mais? Ou até hoje as pessoas falam dele, pensam nas coisas que ele falava? Pense aí. 7. A história de uma cidade, um país ou uma família pode ser registrada de várias maneiras. Marque com um X a alternativa em que todas as palavras representem um tipo de registro histórico. Cartas, fotos e livros. Eu conheço a história em cartas, fotos e livros antigos. Diários, jornais e fofoca. Conversas, cadernos e quadros. Jogos, brinquedos e revista. Aonde eu posso ver a história de algum lugar, de uma pessoa, de um país, de uma época que não existe mais? Marque com um X. 8. Um dos monumentos mais conhecidos de Atenas até hoje é Paternon. Ele dá identidade e prestígio à cidade. Observe as imagens abaixo e assinale a que representa essa importante herança de Atenas. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem. Marque com um X qual era Paternon. Vamos corrigir? Na primeira, você tinha que assinalar as palavras que faltam. Acertou quem colocou. A nossa Constituição política não segue as leis de outras cidades. Antes, lhe serve de exemplo. O nosso governo chama-se democracia, porque a administração serve aos interesses da maioria e não de uma minoria. Na número 2, acertou quem falou que Clístenes foi o fundador da democracia em Atenas. Na número 3, acertou quem colocou Ágora. Os gregos respeitavam tanto este lugar de troca de ideias e debates que criaram um lugar só para isso.
4. Acertou quem colocou a terceira figura. Continuando. No exercício 5, verdadeiro e falso. A primeira, falsa. A segunda, verdadeira. A terceira, verdadeira. E a quarta, falsa. No exercício 6, a resposta que estava errada sobre Sócrates foi a última. Todo o esforço dele foi inútil. Após sua morte, suas ideias foram esquecidas. Não, até hoje Sócrates é lembrado, ok? 7. Acertou que uma forma de registrar a história é através de cartas, fotos e livros. E acertou quem assinalou a primeira imagem, Paternon, ok? Que vocês tenham aprendido e resgatado tudo que a gente viu. Um beijo e até a próxima!